Estamos ao vivo. Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui no YouTube. Mais uma semana com o nosso compromisso semanal. Hoje, na quinta, né? Tá nesse impasse ainda, boa, pelo jeito. Quinta-feira, mais uma vez. Vai ser o quarta ou quinta, mas tudo bem, vai ser semanalmente, a gente vai conseguir. Boa noite, Matheus, sempre um prazer. A gente Boa tem noite. feriado, vai acompanhando durante o feriado, porque criptoativos não param. Perdão, estamos num ponto importante aqui, também de tomada de decisão. Eu estou super animado para apresentar para todo mundo a sua ideia de dar uma análise cíclico, né? Desde o nascimento de Bitcoin, que a gente tem uma coisa super interessante para mostrar todo mundo hoje à noite, né, em relação disso, que faz total Perfeito. sentido do ponto de vista gráfico também. Eu sei que você está estudando ainda muita coisa do ponto de vista fundamentalista, macroeconômico, Perfeito. assim, novas tendências da forma que o mundo está percebendo, utilizando os principais criptoativos. Então, a gente pode bater um pouco sobre um papo sobre isso também hoje à noite. Enfim, é sempre Boa. cheio de informação o nosso live semanal. Muito obrigado para todo mundo que está participando. Não esquece de chamar seus amigos, manda o link, porque é o que a gente fala toda semana. Aliás, assim, todos os minutos dentro da comunidade Criptograma é super valioso para todo mundo. E, Matheus, esse é o futuro. Você me lembra dos anos 80, quando estava crescendo nos Estados Unidos, e lançou alguma coisa chamado transistor, depois uma coisita chamada personal computer, né? E depois todas as casas de software, e depois a internet, e vai indo. Bom, blockchain, Web3, tem esse potencial também, junto com IA. Então, tem muita coisa interessante, assim, nesse mundo que a gente está atuando aqui. Perfeito, boa, perfeitamente. E justamente esse é o nosso intuito, atualizar a todos os nossos ouvintes, quem acompanha nossas lives, que viram vídeos no YouTube posteriormente, tudo que está rolando nesse novo mercado, para que as pessoas, além de informadas, possam surfar essa tecnologia e essas boas oportunidades junto com a gente, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Farias, né? Estou aqui junto com o Bom Williams. Eu sou o CEO da Criptograma, também sou analista profissional do criptomercado há mais de 6 anos, atuo com gestão de carteiras de investimento também, há mais de 8 anos estou no mercado financeiro e sempre estudando esse mercado, olhando para os dados, para os indicadores, entendendo os padrões para conseguir trazer para o meu público, para as pessoas que confiam no meu trabalho, justamente informações que vão auxiliá-las na tomada de decisão do dia a dia e também deixar a gente bem informado, né? Quem não gosta de estar bem informado? Eu gosto, pelo menos. Sem dúvida. Principalmente quando tem toda essa experiência, ama o que faz, e o mais importante de tudo, que é o bem da nossa comunidade, dos nossos clientes, né? A gente realmente quer ser o bem. Então, a gente faz junto. Mãos Perfeito. dados, assim, todos os dias. Perfeito. Bom, vamos lá então. Fizemos uma breve introdução aqui, mas a verdade é que a grande finalidade dessa live aqui é mostrar para todos vocês o que, que nós estamos enxergando no mercado e nada mais justo do que começar falando a respeito do nosso querido Bitcoin, né? Que veio de uma recuperação de preços, mas agora parece que ficamos presos em um outro range no curto prazo. Então, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo no gráfico e também os catalisadores para o que está acontecendo realmente no mundo, né? O que, que nós estamos enxergando daqui para frente. Tem o gráfico do Bitcoin aí fácil, boa, para a gente dar uma olhada no preço? Tem sim. Aqui, ó, eu acho que o Reno falou que ele queria que a gente fizesse algo parecido com isso aqui, tá? Uhum, Onde a gente está, ou uhum. talvez aqui. De qualquer maneira, nosso Exato. QR Code tem que mexer um pouquinho nele. Verdade. Agora ficou Bom, eu. Tá bom, dá uma beleza, olhada melhor aqui. assim. Boa. Aqui é um Bitcoin no gráfico diário e eu utilizo
principalmente dois modelos no nosso gráfico web aqui. O primeiro é o simples e o segundo são as bandas. E a gente tentou fazer toda a matemática atrás disso, 25 anos de estudos estatísticos, comprovado também na prática. Algo simples para todo mundo aqui, né? Obviamente, a gente tem price action, que desenha depois todos os indicadores. Mas, Matheus, é simples. A gente tem duas linhas aqui de uma cor e tem dois alvos da mesma cor. Então, aqui em cima, quando a gente conheceu, assim, um ano atrás, mais ou menos, e a gente falava sobre 125, seria um ponto difícil de passar. Depois ele entrou na zona laranja, passou, bateu no primeiro, passou e foi para o segundo. E aí aqui o dourado bateu assim também e foi para o segundo. Agora ele está no azul. E você pode perceber uma coisa muito interessante, que cada dessas linhas aqui representa um fractal, que é o dobro de tamanho do anterior. Então, quando a gente tem uma consolidação, uma lateralização, tipicamente o tempo cresce também quando a gente entra nessas consolidações maiores. Então, eu estou imaginando, Matheus, que a gente vai continuar fazendo algo parecido com isso aqui, andando de lado, proporcional aqui, o dobro desse aqui. Então, se eu pegar aqui, daqui para cá, mais ou menos, eu não consigo arrastar depois. Basicamente, o dobro do tempo aqui, que a gente vai fazer aqui também. Isso significa que a gente tem um pouquinho mais tempo indo para frente, ou andando de lado, né, antes de qualquer coisa acontecer. E você falou assim, a gente está numa consolidação. De fato, estamos numa consolidação. Na verdade, a gente está dentro de duas consolidações. Um é fractal pequeno, assim, 34. Essas linhas brancas mais claras. E também essas linhas, eu falei brancas? Não, azuis mais claras. Azuis. E aqui também os azuis mais escuros. Então, dá para perceber realmente que a gente está dentro de uma consolidação daqui para cá. E estamos no meio da consolidação. Não tem realmente um trade muito atraente no momento, porque quando você está dentro de uma consolidação e está no meio da consolidação, você não tem relação risco-retorno, ou retorno-risco. Se comprar aqui, o stop está aqui embaixo, se vender aqui, o stop está aqui em cima. Então, qualquer lugar aqui perto do meio, realmente a gente não tem muito para fazer. Se a gente mudar para outro modelo, entrar nas bandas aqui, a gente tem outras indicações de consolidação entre esse laranja aqui e essa laranja aqui. Então, consolidação, perfeito. Sim. Legal frisar, e aí trazendo aqui... Você veio a finalizar alguma outra coisa? Não, só ia mostrar o que a Athena está imaginando para o futuro. Beleza. Bora lá. Então, gente, todos esse nosso modelo que é normalizado e fractal, dá para colocar, modelos muito interessantes e treinar IA com isso. E pedir para IA dar para a gente uma ideia de o que poderia acontecer no futuro. Então, esse aqui são os próximos 72 dias, se não me engano, 72 dias para frente. Tem a probabilidade 50-50 aqui. Então, nem o Ficube entende o que é mais provável. Só que aqui nós estamos dentro de curva de confiança de 95%. Ou seja, muito difícil a gente passar por baixo daqui e muito difícil a gente passar por cima daqui, por enquanto, né, nos próximos 70 dias. Bom, dá para perceber, o azul está dentro da laranja, está dentro, assim, desses vermelhos e estão basicamente simétricos. Então, a ideia aqui, Matheus, é que tem uma
pressão de cima para baixo dos vendedores e uma pressão de baixo para cima dos compradores. E aí, quando você tem esse tipo de dinâmico, a pressão não consegue ir a lugar nenhum. O que a gente precisa entrar em tendência é não ter uma pressão tanto em cima quanto embaixo. Se a gente conseguir eliminar isso mais para frente, dá para mexer. Mas nesse momento, eu diria que a gente vai oscilar entre 60 e 80, e com a volatilidade de Bitcoin sempre tem, isso seria normal. Só que as pessoas vão se assustar um pouquinho, né? Porque 80 para 60 é uma queda de 25%, e 60 para 80 é um ganho de 33%. Então, as pessoas precisam realmente se adequar dessa volatilidade de Bitcoin no gráfico diário e pensar que nem a gente pensa, né? Longo prazo. Perfeito, perfeito. Excelente. E aí, é até legal essa analogia que você fez com relação à pressão de compra e à pressão vendedora, que é justamente os catalisadores que vão trazer com que esse fator se aconteça dentro do gráfico. Uma das coisas que nós acompanhamos aqui semanalmente, que é um indicador que dá para nós, né, uma ideia do que está acontecendo nos bastidores, é justamente o net flow do Bitcoin dentro das exchanges, por exemplo. Né? Quando nós temos a saída de Bitcoin das exchanges, esses Bitcoins eles têm uma ideia de que não serão negociados, porque eles são realmente muito mais líquidos dentro das exchanges do que fora delas. Já há algumas semanas, inclusive, nós fazemos esse acompanhamento desse indicador aqui na live, né, nós já olhamos em algumas vezes, o fluxo de saída está muito maior. Né, então, as pessoas estão comprando e tirando o Bitcoin de dentro das exchanges. Um outro fator muito importante foi justamente a decisão de taxa de juros americana, que essa semana o Federal Reserve manteve ali a taxa em 3,50 e 3,75. A taxa de juros americana, que não influencia apenas o Bitcoin, mas em grande maioria os mercados globais, né, que os Estados Unidos são, de fato, um dos grandes regentes, né, com relação ao que vai e ao ânimo do mercado, né, então, o que nós precisamos acompanhar com relação à taxa de juros, e aí, inclusive, olhando para maio, que é o nosso tema de live, é justamente o desenrolar, principalmente da questão do petróleo. Uhum. Então, nós tivemos ontem uma alta de mais de 7% no preço do barril, por conta justamente de novas ameaças do Trump com relação ao Irã, o que ainda traz a dúvida e a atenção com relação ao Estreito de Hormuz. Nós não sabemos exatamente como vai ficar essa questão de supply, de suprimento de petróleo no mundo. Então, isso é realmente muito importante de observar. Além, obviamente, de outras questões, como a própria adoção do criptomercado e os dados on-chain. Né? Então, voltando para os dados on-chain, né, o NetFlow nós vemos justamente a acumulação on-chain do Bitcoin. Quando nós vamos entrar na ideia de oferta e demanda, o que nós vimos nos últimos dias, nas últimas semanas, foi um aumento da oferta com relação à demanda, que foi o que, inclusive, impulsionou o preço a sair daquele range que ele estava preso dentro dos 68 ou 72, que ficou um tempinho lateralizado naquela região. Né? Uhum. Então, on-chain, nós conseguimos justamente analisar esse fluxo de oferta e demanda, né, dentro dos dados on-chain do Bitcoin, e a oferta, nesse momento, a demanda ganha da oferta. Tá? Então, ele está sendo mais demandado. Quando nós vamos para acumulação institucional, que é justamente o dado de entender o que as baleias, os grandes players de Bitcoin estão fazendo, né? Um dos casos que nós citamos frequentemente é justamente o Michael Saylor com a Strategy, que é hoje o maior player detentor de Bitcoin no mundo, né? Eles passaram, inclusive, a BlackRock. Hoje, eles continuam comprando forte. Né? A grande realidade é que a Strategy sempre vai comprar, mas vários outros players também estão em fase, em período de acumulação, fazendo compras não somente no Bitcoin, como no Ethereum. Tá? Então, por mais que no curto prazo, ainda o que se desenhe para nós, inclusive, é legal a gente trazer aquele gráfico dos ciclos do Bitcoin, para mostrar um pouco de comportamento do mercado, né? O que aconteceu nessa fase do ciclo em períodos anteriores,
para elucidar um pouco do que nós estamos vendo, né? Então, justamente a ideia é que o preço ele pode cair, mas os dados on-chain, né, esses indicadores, quando nós olhamos para o sentimento, por exemplo, que está melhorando, para a ideia de acumulação, para os bitcoins saindo das exchanges, né, somado à adoção global que nós estamos vendo, é que, pô, esse patamar de preço é justamente uma consolidação, o preço ele pode oscilar, mas nós não temos justamente a ideia de que ele vai cair mais 50%, por exemplo, como foi o movimento que ele fez dos 125 mil até agora. Tá? Concordo contigo. É interessante a questão de Bitcoin saindo dos exchanges, entrando nas carteiras individuais, privados, etc. Mas isso também traz um outro fator, porque quando a gente tem menos float, tem menos Bitcoins nos exchanges, então a gente pode ter um aumento de volatilidade por causa disso, né? Então a gente não precisa se preocupar com uma volatilidade forte, uma queda de 20%, 30%. Isso seria típico no curto e médio prazo de um ativo que está em escassez. Poucas operações podem fazer grandes movimentos de preço, mas o que importa realmente do ponto de vista de longo prazo, a gente pode ver no gráfico semanal, a gente pode ver o ciclo também desde o nascimento do próprio Bitcoin. Está em tendência de alta, está bonito, está chegando num ponto interessante daqui a uns 3, 4, 5 meses, né, também. Isso. E tipicamente quando faz um fundo, começa a explodir rapidamente depois. Então, para a gente não ficar muito preocupado, se o preço voltar para 60 mil ou em um dia faz um crash, flash crash para 50 mil, seria uma excelente oportunidade para quem pensa no longo prazo, caso isso acontecer. Então, prepare-se, gente, não fica assim muito preocupado com se você conseguir perceber ou se o Bitcoin começa a cair e entra em um pouco de mais volatilidade pela escassez, porque as instituições grandes estão segurando, vão continuar segurando. E a gente precisa achar um gigante que nem um BlackRock da vida, o MicroStrategy, e deixar eles colocar a gente no colo e andar juntos, né? Exatamente. Exatamente. E, cara, vamos dar uma olhada naquele gráfico. Isso daqui, inclusive, é ouro, tá, gente? É uma forma de olhar o mercado, olhando para o longo prazo, né? É muito válido falar e passar esse ensinamento de que o longo prazo, a janela, né, dar o zoom out no gráfico, perceber o comportamento de longo prazo do ativo, é sempre a forma mais inteligente de entender o preço, principalmente quando a tua estratégia é holding, né? E aí é justamente abrindo, né, inclusive esse gráfico exponencial do Bitcoin aí, né, que mostra justamente desde de quando o ativo começou a ser negociado, o QR Code está trabalhando um pouquinho aí, mas ele está mostrando ali desde o início, e você consegue entender que existe um padrão, né? Um padrão de fundo, de topos, e uma tendência majoritária de alta, tá? Para quem ainda Sim. não entendeu o porquê que essa tendência majoritária de alta aparece no gráfico, é justamente por conta da escassez programada que nós encontramos no Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin, ao contrário de outras moedas globais, ele foi programado para existir em apenas 21 milhões de unidades, das quais já mais de 20 milhões já foram mineradas, ou seja, já estão em carteiras, em circulação, algumas perdidas, outras na carteira do Satoshi, então fazendo as contas, nós devemos ter aí menos de 18 milhões de bitcoins de fato à disposição para serem circulados, e isso vai ficar cada vez mais escasso, né? Então, por quê? Na frase aqui para entender de forma clara, o Bitcoin não tem um topo definido porque o dólar não tem um fundo, e nem as outras moedas globais têm um fundo. É isso mesmo. Qual que é, qual que é o conceito? Quanto mais os governos globais inflarem a inflação com dinheiro em circulação, mais os ativos escassos tendem a capturar valor ao longo do tempo. E é justamente isso, essa dinâmica
de preço que a gente enxerga no gráfico do Bitcoin quando dado esse zoom out aí na tela e essa tendência, principalmente no gráfico exponencial, né? Porque esse é o logarítmico, né? Mas no gráfico exponencial fica muito mais claro essa tendência de alta ao longo dos anos, né? E aí, se a gente for observar o que aconteceu nos ciclos passados, tá? Ele tem mais ou menos entre o topo e o fundo, que são essas linhas verdes e vermelhas que estão marcadas no gráfico, ele tem mais ou menos um ano. Então, de quando o mercado faz o topo, tá? E busca o fundo de fato ali, o período médio entre o que isso acontece é mais ou menos um ano entre um e o outro. E nós estamos mais ou menos ali dentro, na metade desse período, né? Faz agora 7 meses que nós marcamos o último topo do Bitcoin ali na faixa dos 125, 126 mil dólares. Desde então, nós entramos em tendência de baixa, o que seria, entendendo a teoria dos ciclos, tá? Não estou cravando de que existe um ciclo teórico que vai se repetir por um mesmo fator. O que eu estou fazendo aqui é apenas utilizando o que aconteceu historicamente para olhar para o futuro, tá? E aí, quando a gente confluencia o período com essa linha de tendência, né, que está traçada no gráfico ali, a ideia de preço mesmo, né, se você for pegar no final da linha, é que o Bitcoin, se ele fizer um fundo, esse fundo ele está na região dos 60 a 55 mil dólares, de forma mais forte, tá? Estou cravando que ele não vai abaixo disso, ou que ele vai para lá, não. Mas, nesse período, né, até que esse ciclo de baixa de fato se reverta, e caso o Bitcoin ele mantenha essa linha de tendência de alta que ele está respeitando já tem quantos anos? Ele respeita essa linha? Desde o início, 2012, 2013, né? Então, ele respeita essa linha de tendência de alta já há muitos anos. É essa linha aqui, quer dizer? Isso, essa daí. Ok. Esse Desde é 2018, mais ou menos. 2018. Isso, isso. São 8 anos. Perfeito. Então, qual que é o grande ponto aqui, o grande insight? Para quem tem posição de longo prazo, a ideia agora, se você não quer reduzir a tua exposição ao Bitcoin, tua ideia a longo prazo, não fique 100% comprado. Eu acredito que é um bom momento para ter caixa, tá? Justamente porque existe esse risco gráfico e olhando para outros fundamentos também, existe esse risco de novas correções, principalmente por conta da questão que nós aí, eu acabei de falar, para nós ficarmos de olho para maio, que é entender ainda o desenrolar dessa guerra, o impacto real do preço do petróleo nos itens da economia que são derivados do petróleo, né? Porque existe um delay desde que o estreito foi fechado, existe um delay, porque os navios saíram e eles demoram até 55 dias para chegar. São grandes transatlânticos, né? Que se movimentam de forma muito lenta. Então, nós vamos começar a enxergar os impactos reais ainda na economia, dessa questão da guerra, da inflação, de tudo que tem para se desenrolar. Né? Então, é importante também ficar de olho, porque esses são os principais catalisadores, né? Essa questão de taxa de juros, né, para a economia se aquecer de uma forma mais ativa. Um outro grande catalisador, obviamente, é a questão do Federal Reserve imprimir dinheiro, né? Então, eles têm ali muito em dívidas para vencer, eles vão precisar fazer essa impressão. Mas são dados que você precisa confluenciar e entender, e justamente o momento, na nossa visão, não vemos uma reversão de mercado em curto prazo, é muito mais uma consolidação, podendo buscar fundos, novos fundos, a região dos 60 mil dólares ali, para mim, já é muito interessante, tá? Muito sincero. Eu queria mostrar para todo mundo, em relação aos 60 mil, Matheus, uma coisa muito importante. Você pode perceber que aqui, todos os ciclos de queda e aonde o preço achou suporte antes de voltar a subir. Então, basta, por exemplo, olha aqui, isso foi lá atrás, 2013, quando a gente voltou para cá e a gente achou que
support, aqui nesse fundo, testou de novo na zona da segunda linha laranja. Aí depois, de repente, boom, explodiu para cima. Aí a gente faz de novo aqui. O que acontece? Duas roxas, vai para o segundo roxo. Dois azuis, vai para o azul. Veja aqui aonde está o fundo, tipicamente. Aqui no segundo azul e primeiro laranja. Então, segundo, aqui, ó, a gente tem, nesse aqui foi em 2018. Olha o que a gente achou. Segundo azul e primeiro laranja. Aí a gente vem de novo e faz um pullback, aonde a gente vai, segundo azul e primeira laranja. Tá? E agora, Perfeito. aonde está o nosso pullback? Subimos, 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 e agora estamos de novo. Ainda não chegou no segundo azul e nem o primeiro laranja. O que significa para a gente? Provavelmente essas linhas vão subir vagarosamente, o preço vai continuar andando lateralmente, vai chegar perto dessa linha de tendência, e o interessante é que esse topo anterior aqui é 60 e pouco, e já testamos aqui esse topo anterior. Então, tudo significa, eu já fiz um desenho aqui para vocês, nesse azul, tudo significa que nós vamos voltar para cá, nessa região, e depois fazer um fundo no ciclo de um ano depois do topo, exatamente entre segundo azul e primeiro laranja, e volta a subir. Só que aqui a gente está falando de escalas logarítmicas. Então, a gente passa nesse topo aqui de 125, você começa a chegar aqui em 200 ou mais. Tá? Então, super interessante do ponto de vista de timing, de análise. Justo. No gráfico, esses ciclos estão se encaixando bonitinho aqui, e Ficuri matou cada pullback de Bitcoin no gráfico semanal desde o início. Não dá para acreditar que vai ser algo diferente dessa vez. Então, imagino por aqui, entre 50 e 60 mil, é o fundo que a gente vai procurar compras para tomar um novo ciclo macro indo para frente com aqueles ganhos de novo, de 300, 400, 500%. Sim, excelente. E assim, obviamente faz parte da nossa missão aqui, pessoal. Obrigado a todo mundo que está comentando. Nós vamos responder algumas perguntas ao final, tá bom? Então deixe sua pergunta, você que está ao vivo nos acompanhando, também deixa o like aí nessa live para ajudar o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho do Bo. Nós estamos aqui com informações de formas gratuitas, dá trabalho fazer essas pesquisas, os dados, justamente para trazer para todo mundo aqui. E aí, falar sobre o Bitcoin, para as pessoas entenderem justamente o ativo, como o mundo está percebendo o ativo. Acho que é importante também trazer essa percepção para as pessoas que às vezes não têm o Bitcoin porque não entendem. Porque, obviamente, a maior parte das pessoas entendem o Bitcoin como um instrumento de investimento, um instrumento financeiro, para proteger, para ganhar dinheiro, enfim. Você pode enxergar de diversas formas. Mas, além disso, o Bitcoin foi criado como uma ferramenta, para ser dinheiro utilizado como ferramenta. Conceitualmente, da forma como nós utilizamos o papel moeda, só que com a questão da deflação. Só que o Bitcoin, ele tem um fator muito importante, que é a questão de operar na blockchain, e a blockchain do Bitcoin é descentralizada, né? Então, o governo não consegue influenciar, uma empresa privada não consegue influenciar. O que influencia no Bitcoin é o consenso global. Isso é sensacional. O Bitcoin ele traz a questão de consenso, unificação global de consenso para que as pessoas utilizem uma moeda que você pode pagar globalmente e que te blinda dos governos. Porque, infelizmente, uma coisa que nós não escolhemos é o país onde a gente nasce, né? A gente tem ali o poder de votar, mas, cara, é difícil influenciar nessas questões, né? De política, nós somos reféns. E o Bitcoin, ele foi um ativo criado para tirar as pessoas justamente dessa amarra que você tem com o sistema financeiro do teu país, no caso, nosso país aqui, o Brasil, tá? Então, independente de opinião política,
O que o gráfico do real nos mostra é que o real perdeu mais de 80% de valor desde a sua criação do plano real. Ou seja, a moeda real, quem tinha real lá atrás e não fez nada com ele, guardou embaixo da cama, perdeu 80% de poder de compra. Enquanto quem tinha Bitcoin desde 2010 apenas e segurou, hoje, cara, quem segurou de fato mudou de vida, transformou a vida, ficou milionário, bilionário. É. Então, o mundo continua percebendo isso, só que é fases. Quem já está há mais tempo percebe que as pessoas vão amadurecendo, vão entendendo. Porque o Bitcoin, ele é tudo que as pessoas não entendem sobre o dinheiro, misturado com tudo que elas também não entendem sobre tecnologia. Não é uma coisa simples conceitualmente de se entender. Né? E aí, mas quando as pessoas entendem um conceito por trás e que o mundo está adotando, as pessoas começaram, as empresas, os governos, então é inegável que o mundo está adotando, existe um porquê. E esse é o porquê que, na minha visão, você deveria querer ter o Bitcoin, não somente pensando num ativo especulativo, mas por conta do poder que ele traz a você como indivíduo. Né? Então, essa é justamente a ideia de ter o Bitcoin no teu portfólio, inclusive de forma descentralizada, numa carteira, tá? Que acaba sendo um pouco mais difícil, mas é justamente por isso que nós criamos a Criptograma, para que as pessoas possam ter uma empresa que nasceu com a ideia de transformar e trazer as pessoas para essa nova economia de forma responsável, guiando cada passo, né, cada tomada de decisão, justamente também trazendo os dados do que nós estamos enxergando para que elas possam tomar boas decisões. Né? Então, justamente, toda essa confluência aqui, faz a gente entender que o futuro desse mercado ele é realmente muito legal. Super interessante, e não podemos deixar de olhar, como olhamos semanalmente também, para o gráfico do Ethereum, né, que é muito importante também como criptoativo, é o segundo maior criptoativo do mercado e tem aí construído fundamentos muito sólidos, muito interessantes nos últimos anos já, né? Eu tenho um gráfico aqui. Também ele está em escala logaritma. Super interessante. 2017, que começou, 2016? Começou. 2017. Ali para 16 para 17, né? Foi 17, na verdade. Não, 16 mesmo, tá certo, né? 16 já tinha negociação ali. Janeiro de 2016. O negócio explodiu. Voltou de novo. Dessa vez, ele voltou para primeira dourada e segunda laranja. Aqui voltou para primeira laranja, está no primeira laranja, de novo, está andando de lado, mas está no nível de suporte importante, certamente. Se a gente olhar Ethereum pelo Picube, vamos ver aqui também, no gráfico diário, ele está num ponto excelente para pensar em novas compras. Qualquer lugar perto desses pontos anteriores, 1.400, certamente acima de 1.100, a ideia seria algo parecido com isso aqui. E vir para cá. Olha aqui, mas vamos fazer um exercício de como as pessoas podem desenhar o futuro de uma forma lógica. Bom, agora eu estou entre azul e azul. Então, vou fazer um zigue-zague chegando no azul. Quando chego aqui, eu tenho laranja aqui e tenho também a cinza aqui. Esses são firmes, esses suportes. Então, olha aqui o que aconteceu aqui. Roxo apareceu, eu vou no roxo. Azul apareceu, estou no azul. Faz um zigue-zague. Laranja está aqui, vou na laranja. E aí não é muito difícil, depois que você ganha um jeito, de simplesmente fazer zigue-zagues que respeitam as mesmas cores, os envelopes. Mas a gente pode também botar a antena aqui para ver. A antena está dizendo que Ethereum, olha a volatilidade. Olha que coisa impressionante. Deixa eu ver se o que ele falou primeiro. Ele falou 70% de probabilidade de subir. Olha só.
70 contra 30. Isso, Matheus, representa uma vantagem estatística considerável. Quando a Atena dá 55, 45, ou até 60, 40, eu não presto muita atenção. Mas 70, 30, sim, eu presto bastante atenção. E nossos estudos mostram que realmente a gente tem esse viés de alta em relação disso. Voltando para ver mais uma vez. Então, a gente vai selecionar. Bom, primeiro, aqui está dizendo 95% de chance de não cair abaixo desse nível aqui, que está na faixa de 900, mas também não vai superar aqui, que está na faixa de 5.000. Agora, a Atena está dizendo que o cenário de alto é o mais provável. Então, a gente vai clicar aqui. Isso seria a média de todos os cenários de alta. E esse aqui vai ser, olha só. Isso, Matheus, representa o vetor atual cruzado com os vetores no passado. O mais parecido no passado é justamente essa aqui. Olha que coisa interessante. Cara, vai anotando aí, pessoal, que isso daí é dica de ouro para quem souber entender o que o FICUP está mostrando aí, que influencia bastante com o período de consolidação, achar fundo que nós já estávamos falando da live ali, né? E os fundamentos do Ethereum, Bo, eles realmente me dão razões para acreditar nesse movimento. É isso que me anima mais, tá? Não estamos falando de alguma coisa para acontecer já nas próximas semanas, relembrando, nem cravando aqui donos da verdade, mas existem diversos dados dentro do Ethereum que são bastante animadores na percepção, tá? Um desses dados é justamente o fluxo na rede, tá? Então, o fluxo na rede Ethereum de entrada de capital, mesmo com a questão do hack que nós tivemos na Aave e tudo mais, ele continua aumentando. Base de usuários na rede também continua aumentando, ou seja, cada vez mais pessoas interagindo com o Ethereum ou com as blockchains, com as layers 2, né, que são as segundas camadas do Ethereum, tá? Inflação do token muito bem controlada, com o sistema de queima dos tokens, dos próprios tokens do Ethereum. Então, para quem não sabe, o Ethereum é queimado. E nós temos as stablecoins fervendo dentro da rede. Então, as stablecoins, que são as USDT, ou USDC, as moedas estáveis, que estão agora, Bo, trabalhando já como uma economia secundária no mundo inteiro. Então, as pessoas estão, não só as pessoas, as instituições estão utilizando cada vez mais stablecoins no dia a dia. E essa movimentação, esse fluxo, ele é majoritário na blockchain do Ethereum, o que significa que isso tende só cada vez mais aumentar, né? É muito mais eficiente, pessoal, para quem não entende, movimentar dólar através de blockchain do que utilizar o sistema, o TradeFi, né? O sistema tradicional. Porque o sistema tradicional, ele ainda, por várias questões, é moroso, é caro, né? Existem várias questões contábeis ou jurídicas, dependendo do país que você está. A China, por exemplo, prende muito dinheiro das pessoas que estão lá, né? Você não pode sair pagando todo mundo. Existe uma grande barreira monetária ali que os países criam com relação à própria população. E o Ethereum, né, ele quebra essas amarras, então ele facilita, ele deixa as transações mais baratas, mais rápidas e mais eficientes, utilizando moedas comuns, não só o Bitcoin, então propriamente o dólar, do euro ou qualquer outra moeda que já esteja à disposição como stablecoins. Então, tudo isso nos leva a crer que cada vez mais o Ethereum vai continuar sendo utilizado, e aí quanto mais o Ethereum é utilizado, mais ele lucra como empresa, porque para quem não entende, quando eu vou fazer uma movimentação na blockchain do Ethereum, eu pago por isso. E esse pagamento, ele é feito em Ethereum, certo? Então, a receita da blockchain do Ethereum, ela é justamente a queima, né? Toda vez que eu vou usar a blockchain,
eu pago em próprio Ethereum para eu circular ali o ecossistema. Então, quanto mais o Ethereum é utilizado, mais ele prospera como blockchain, como ecossistema, como rede, e mais o próprio token é queimado, porque parte dessas FIIs elas são queimadas para justamente equilibrar a inflação do Ethereum. Tá? Então, isso, quando a gente olha para o Ethereum como um ativo, e comparando com outros ativos, por exemplo, agora ele é commodity pela SEC, né? Mas se a gente vai comparar ele com ativos, porque existe uma correlação do Ethereum e do criptomercado com as bolsas de tecnologia, ele acaba sendo mais eficiente, porque as bolsas não propõem, por exemplo, uma deflação, né? Conforme as empresas prosperam, as ações vão saindo de circulação. Não, isso não acontece. Então, uma dinâmica super legal que a gente enxerga dentro da blockchain do Ethereum. Então, os fundamentos sempre muito sólidos. A gente também enxerga o Ethereum num ótimo momento para preço. E para o investidor que tem a possibilidade e quer carregar, você pode inclusive investir os Ethereums, que é um tema que a gente já trouxe também. Você consegue pegar o seu Ethereum, que está aí na sua carteira, e utilizar aplicativos descentralizados, como a Lido hoje, que é a principal protocolo de staking da blockchain do Ethereum. Você pode travar os Ethereums e receber uma inflação em Ethereum, ou seja, você aumenta a quantidade de Ethereums que você tem, se você não quiser ficar negociando, tradando o Ethereum a mercado. É uma estratégia também bastante interessante na minha visão. Boa. Aliás, eu estou vendo um gráfico de Lido aqui. Puta, tá muito interessante todos esses preços aqui do DeFi. Isso aqui é Lido, perdão. Olha lá, Lido. Cara, Lido, olha só, extremamente barato, tá? Extremamente barato. Isso daqui não é uma recomendação de investimentos, eu queria deixar claro, mas é a minha visão, é o que eu estou enxergando, tá, gente? Na minha visão, Lido extremamente barato. No momento tá dolorido, não é Lido que é dolorido. Mas Para quem fez o holding aí, doeu mesmo, né? Realmente. aliás, a gente consegue rastrear aqui entrando no criptoativos. Acho que eu vou no BTL. Dá para classificar aqui todos os dias para ver quais são os ativos que estão subindo fortemente e quais que estão caindo fortemente e quais são consolidados. Então, aqui a gente olhar aqui por market cap, Bitcoin sobe aqui em cima. No momento, ele está consolidado, né? Com leve queda no curto prazo. Consolidado. Tron, Legal. que está subindo. Tron está subindo bem. Zcoin. Então, interessante aqui. É a Zcash. 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 Essa moeda, é uma moeda bem legal de comentar. Para quem não conhece a blockchain da Zcash, ela traz uma proposta muito parecida com a Monero de privacidade, tá? Então é uma blockchain que tem a ideia de deixar as transações que ocorrem lá dentro privadas. Para quem não sabe, a blockchain, uma das características da blockchain que o Bitcoin, do próprio Ethereum, é ter ali a transparência de tudo que acontece lá dentro. Então existe um livro contábil dentro das blockchains que registra todas as transações, né, os movimentos que acontecem lá dentro. A Zcash, ela justamente traz o contrário disso. Então, ela criptografa todas as transações para que você consiga enviar dinheiro no mundo com privacidade, sem que ninguém saiba para onde, para quem, quando, como você está enviando. Você percebe que no ano passado o Zcash ela teve uma explosão de preço, inclusive durante um ano que não foi tão bullish de forma geral para os criptoativos, né? O ano de 2026 ele foi muito mais 25, perdão, ele foi muito mais lateral para os criptoativos como um todo, mas ela subiu muito forte, né? De uma forma até meio que racional. Houve uma correção, na minha visão, até um pouco saudável, respeitou um segundo fundo do movimento ali e voltou para a tendência de alta, né? Na verdade, não consolidou, né? Mas teve uma alta ali com relação ao fundo que formou, né? E é um criptoativo assim que eu enxergo com muitos bons olhos,
tá? Não só pensando no Brasil, as pessoas podem falar, mas facilita, por exemplo, lavagem de dinheiro, dinheiro movimentado por baixo dos radares dos governos, mas eu sou um cara que acredito muito no viés da liberdade, na ideia da liberdade, né, É. das pessoas, e na sua privacidade também, né? Eu acredito que o indivíduo deveria ter, sim, direito à privacidade de alguma forma, tá? E não só eu penso assim, acho que mais pessoas no mundo pensam assim também, e é justamente por isso que eu acredito que pode existir mais demanda em Zcash ao longo dos próximos anos, tá? Estou vendo um aqui que eu acho super interessante do ponto de vista gráfico, que é a Solana. Solana está no seu alvo, que tem duas linhas aqui, passou o primeiro, foi para o segundo, e vê como está andando de lado agora. Solana pode cair até aqui. Se ele chegar em 40, 50 dólares, a gente tem que carregar o caminhão. Tá super bonito. Por enquanto tá entre essas linhas vermelhas aqui, mas já dá para perceber que está perto de movimentos anteriores, né? Sim. Chegando Na perto verdade, aqui. ela está numa região, se a gente for olhar, ela ficou acima dessa região desde 2024, né? Tava Uhum. 2 anos acima disso, respeitando um suporte um pouquinho mais acima, na região de 109 ali, 108. E aí nós fomos para essa região, né? E bom, tem uma coisa assim que até não sou mestre como você, né, na questão de análise gráfica, mas quando o gráfico ele está lateral assim durante muito tempo, a gente Uhum. pode identificar como uma distribuição ou como uma acumulação, certo? Uhum. Sim. Para mim Nesse, depende de como os fractais Ficube estão se comportando. Por exemplo, aqui o Chainlink. Chainlink, ao meu ver, está dentro de uma acumulação, a acumulação aqui, com o azul tentando. Tá vendo como ele chegou aqui no seu alvo? Então, tem duas linhas aqui, passou o primeiro e foi para o segundo. Não tem outras linhas aqui em cima, então não tem outros alvos aqui embaixo. Então, o Chainlink aqui nesse ponto aqui já está no seu alvo e está começando a entrar no processo de ganhar mais combustível para cima. Roxo, agora azul. E se a gente desenhar no futuro, vamos perceber que se a gente continuar andando de lado aqui, apenas não despencando, que eu não acho provável, porque não tem combustível aqui, não tem uma cor aqui em cima e não tem uma cor aqui embaixo. Então já está no fundo. Aliás, um belo candidato a longo prazo para carteira assim, de criptograma. Mas olha que sim, andando de lado, o que acontece? Andando de lado, o roxo vira azul, vira laranja. Aí, quando vira laranja, ele vai buscar laranja. Quando chega azul, desculpa, verde aqui, aí ele vai buscar verde. Então, tá muito bonito. Então, acho que é a acumulação nesse momento no link. perfeito. Link Solana são ativos que passam, que tem o crivo selo a curadoria criptograma, tá? E esse tipo de informação só tem gratuito quem consome o nosso conteúdo, quem assiste as lives, os vídeos. São criptoativos que nós enxergamos muito potencial, né? Mais potencial exponencial, inclusive, do que o próprio Bitcoin, quando nós Sim. falamos em termos de valorização, Uhum. tá? E esses são ativos que eu gosto de olhar aí mais até do que o Bitcoin como realmente instrumentos de investimento, de especulação, né? Entendendo esse padrão gráfico, olhando para esses gráficos, que me dá a impressão é que o bom momento é bom geral, né? Não é uma compra, um all-in, sair longando, mas justamente confluenciando, que aqui a nossa ideia é sempre confluenciar os fundamentos, né? Então nós estamos em contato direto com os protocolos, com os times de desenvolvimento, entendendo a tecnologia, né? Entendendo tudo que está acontecendo dos bastidores de Web3, blockchain, macroeconomia, e justamente trazendo análises lúcidas
para entender o potencial de longo prazo desses ativos, né? Então, a especulação de preço no curto prazo dá para ser feita também, é um trabalho que exige disciplina, paciência, educação financeira, eu diria que também não é para todos, mas a nossa ideia é justamente confluenciar tudo isso, todas essas análises com o preço, para trazer esse potencial, né, que nós enxergamos por médio e longo prazo para quem soubesse posicionar e comprar bons ativos dentro do criptomercado, Web3, né? É o futuro, com certeza, né? Então, basicamente, acho que é isso. Passamos todos os pontos. Botei mais alguma coisa aí da Não, tua parte? só mais uma coisa para desejar a todo mundo um excelente feriado amanhã, Dia dos Trabalhadores. Quando eu cresci nos Estados Unidos, era época de Guerra Fria, e Dia de Trabalhadores nos Estados Unidos a gente faz em outro dia, porque Dia de Trabalhadores foi criado, se não me engano, na União Soviética, no 1º de maio, etc. Então, a gente fez um boicote dessa data e fez outro mais perto de setembro, agosto, setembro. Mas como eu sou gringoleiro agora, e eu estou no Brasil há 29 anos, eu aprecio esse dia 1º de maio, vamos para o sítio, vamos trabalhar um pouco, enxadão, foice, tem uma nova Giro Zero, máquina para cortar grama, vamos brincar com os cachorros, botar a lancha na água, andar de trator, e aí ficar ponderando, olhando durante o final de semana o movimento dos nossos criptoativos aqui. Tenho certeza que você vai estudar também e trazer mais informações valiosíssimas semana que vem também, na quarta-feira. Com certeza. Quarta ou quinta, não sei qual. Mas... mais uma semana maravilhosa. Eu curto muito esse espaço, esse tempo, junto com você, Matheus. Sabe que eu sou seu fã, particularmente de toda a experiência que você tem nesse novo mundo de Web3, blockchain, e também, assim, no mercado financeiro em geral, e também quase um qualificado economista, macroeconomista. Então, eu curto muitas coisas aqui. Junto com o FICUB, a gente vai achar o timing e botar todo mundo nas próximas tendências. Depois, nosso trabalho vai falar assim, segura, não larga, segura. Porque a tendência vai muito mais longe do que as pessoas estão imaginando depois. FICUB vai mostrar para a gente isso. Então, que legal, cara. Grande feriado para você, para todo mundo da equipe Criptograma e para todo mundo que está assistindo. Obrigado pela participação. Chame seus amigos, sua família, dá um like no vídeo, siga a gente nas redes sociais. Não perca, porque essa combinação é muito forte. Perfeito. Bom, do meu lado aqui também é só agradecer, a felicidade é genuína de estar construindo isso tudo do seu lado. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aqui até o final, que ficou na live com a gente. Deixa o seu like mais uma vez. Vai lá, o QR Code aqui do lado te direciona para uma consultoria gratuita com a Criptograma, para você entrar na comunidade que mais cresce no Brasil e que vai deixar mais gente rica nos próximos anos. Sem dúvida. É isso, gente. Bom, obrigado aí, um abraço a todo mundo, ótimo final de semana, feriado aí. Um abraço, Tamo gente. junto. Até mais.